Olá! Começa agora o TV TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje, TST entende que subsidiária da Brasil Telecom pode ser representada por preposto de empresa do mesmo grupo econômico. Porteiro dispensado por alcoolismo consegue ser reintegrado ao emprego. A decisão é da 4ª turma do TST. Em entrevista, a coordenadora do PJE-JT, desembargadora Ana Paula Lockman, fala sobre o crescimento do processo eletrônico na Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais, agora no TV TST. Quando duas ou mais empresas se unem sob uma mesma administração, elas formam um grupo econômico. E para a Justiça do Trabalho, o preposto de uma pode representar a outra em uma audiência trabalhista. O entendimento vem de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho envolvendo a Brasil Telecom, grupo que possui empresas de telefonia fixa e de celular. O julgamento foi na subseção 1 de dissídios individuais, a SDI 1. Um ex-presidente da Brasil Telecom Celulares recorreu ao TST na tentativa de receber gratificações que, segundo ele, não foram incluídas nas verbas rescisórias. O trabalhador afirma que a companhia de celular enviou para a audiência trabalhista, ainda na primeira instância, um preposto, um representante que não era empregado da mesma empresa em que prestava serviço. Dessa forma, ele pediu a condenação da Brasil Telecom Celular à revelia, como se nenhum representante tivesse comparecido à audiência. O caso já havia sido julgado na 2ª turma do TST, que não aceitou os argumentos do trabalhador. E a SDI manteve o mesmo entendimento. Para o relator, ministro Lélio Bentes, o grupo econômico não cometeu irregularidade. O relator citou ainda decisões anteriores no mesmo sentido. Como já decidi em julgamento nesta SDI, no EEDRR 624.059, dígito 46 de 2000, julgamento em março de 2012, a configuração do grupo econômico faculta ao empregado ajuizar ação contra qualquer uma das empresas. Como exigir, então, que a reclamada se faça representar exclusivamente por empregado da empresa em que prestou serviço? Então, é perfeitamente, a meu juízo, válido, admissível que a empresa se faça representar por empregado de empresa do mesmo grupo econômico, com essa condição textual do dispositivo de lei, desde que tenha conhecimento dos fatos, obrigando as suas declarações a preponente. O voto do relator foi seguido pelos demais ministros da SDI. Quando se propõe uma demanda trabalhista em face do grupo, é o grupo, como empregador único, que é demandado. E, por isso, qualquer empregado do grupo, de empresa integrante do grupo econômico, tem representação tem a representação da empresa junto a uma audiência no processo trabalhista. Um dos elementos que permitem configurar a existência do vínculo não é o único, nem talvez o mais importante, mas é exatamente a possibilidade de as empresas do mesmo grupo poderem ser representadas por um só preposto. A Caixa Econômica Federal foi autorizada a manter em depósito judicial cerca de 4 milhões de reais até o trânsito em julgado de ação rescisória ajuizada pela instituição. A decisão é da seção 2 de dissídios individuais do TST. Entenda o caso na reportagem.
De acordo com o processo, os R$4 milhões foram depositados em juízo como garantia de pagamento de dívida trabalhista. O valor só seria liberado após o trânsito em julgado da sentença, que declarou a responsabilidade subsidiária e objetiva da Caixa Econômica Federal pelo pagamento de verbas trabalhistas não quitadas pela prestadora de serviços Convip Serviços Gerais. A condenação aconteceu em 2010. No entanto, a Caixa ajuizou ação rescisória na tentativa de desconstruir a sentença, com base na interpretação do Supremo Tribunal Federal em ação declaratória de constitucionalidade. Para o STF, a condenação subsidiária da administração pública viola a Lei 8.666 de 93, conhecida como Lei das Licitações, que diz que o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Mas a ação rescisória foi julgada improcedente pelo Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Com o processo principal em fase final de execução e sem que o recurso da rescisória tenha sido analisado, a Caixa Econômica ajuizou cautelar, pedindo que o depósito judicial não fosse liberado até o julgamento do recurso. O ministro Hugo Scheuermann concedeu a liminar e, por unanimidade, os ministros decidiram manter em depósito judicial os R$4 milhões até que o recurso seja analisado. A relatora do caso, ministra Adelaide Miranda, explicou o voto. O meu voto é no sentido de julgar procedente a ação cautelar inominada para imprimir efeito suspensivo ao recurso ordinário da autora, nos autos do ROAR 388-41-2012, 5.15.000, e determinar ao juiz da 2ª Vara do Trabalho de Campinas que se abstenha de liberar quaisquer valores relativos ao depósito judicial efetuado pela Caixa Econômica Federal, nos autos da RT 108.463/2006, 5.15.032, até o trânsito em julgado da ação rescisória principal, consoante a orientação jurisprudencial 131 da SDI 2 desta Corte. Convidamos o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Confira. Oi, eu sou Isabela Martins, estudante da UNB, e eu gostaria de saber qual o tempo mínimo que o empregado tem para descansar entre 2 jornadas de trabalho. São 11 horas consecutivas de acordo com a CLT. Entre uma jornada e outra, ele tem de gozar 11 horas consecutivas de descanso. Se não gozar, será pago com uma hora extra. No próximo bloco, porteiro dispensado por ser dependente de álcool vai ser reintegrado ao emprego. A decisão é da 4ª turma do TST. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe agora alguns destaques da semana. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, participou do lançamento da 8ª edição do Anuário da Justiça. O livro aborda a evolução da demanda processual ao longo de 25 anos e retrata a maneira como o judiciário tem respondido ao desafio. A publicação mostra que o TST se destacou pela eficiência no julgamento dos processos. A publicação do anuário, ainda que as decisões sejam resumidas, não todas, dá bem uma ideia do papel cada vez maior que o Tribunal Superior do Trabalho vem alcançando no concerto dos tribunais superiores e o Judiciário do Trabalho como um todo, que hoje já está na estrutura do Poder Judiciário Nacional e é uma instituição indispensável à justiça social. A ministra do TST e conselheira do CNJ, Maria Cristina Peduzzi, participou do 1º Seminário de Planejamento Estratégico Sustentável do Poder Judiciário. Temas como o processo judicial eletrônico e a eficiência nos gastos públicos foram abordados durante o evento. Não é possível realizar a entrega de serviços judiciários de qualidade e uma prestação jurisdicional efetiva sem pensar numa política de gestão preocupada com o cumprimento de metas
processuais com a aplicação eficiente dos recursos públicos e voltada para o cidadão. Por isso que a atividade de planejamento exige não apenas a identificação dos problemas internos de organização do Poder Judiciário, mas também o compromisso de atender às demandas da sociedade e do cidadão, que é o usuário final do sistema de justiça. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou em votação unânime o projeto de lei da Câmara sobre o processamento de recursos na Justiça do Trabalho. O projeto de lei visa fortalecer a uniformização jurisprudencial dos tribunais regionais, sem qualquer prejuízo do papel institucional já atribuído ao TST de uniformizar a jurisprudência no âmbito nacional. O projeto inclui na consolidação das leis do trabalho dispositivos do processamento de recursos repetitivos, ou seja, a decisão do TST sobre algum assunto, orienta as instâncias anteriores em casos semelhantes, ajudando a solucionar a ação sem a necessidade dela chegar em última instância. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de um ex-porteiro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Ele é dependente de álcool e foi demitido sem justa causa. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração de um ex-empregado da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo. Ele é dependente de álcool e foi demitido sem justa causa. O ex-empregado entrou com um recurso no TST para provar que foi dispensado porque é dependente de álcool. A relatora do processo, ministra Maria de Assis Calcin, avaliou que houve violação à súmula do TST. A súmula 443 diz que presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração ao emprego. No julgamento da quarta turma, o ministro João Oreste Dallazen, que havia pedido vista em sessão anterior, apresentou um voto divergente. Citou que a síndrome de dependência alcoólica não é listada como doença grave pela Organização Mundial de Saúde e que, portanto, não há violação da súmula. Está no elenco das doenças graves capituladas pela Lei 8.213. Os precedentes que originaram a súmula não cogitaram dessa situação. E, por outro lado, com a devida vênia, além de a doença ser passível de recuperação, não consigo identificar estigma ou preconceito em virtude de a pessoa ser acometida da síndrome de dependência do álcool. Já a relatora manteve o entendimento de que houve violação à súmula 443 do TST e lembrou que é a empresa que precisa provar que não discriminou o empregado ao dispensá-lo. Teria que haver, por parte da empresa, a prova de que não, ela não agiu com discriminação ou coisa que o vale. E aqui, portanto, eu enxerguei contrariedade à súmula 443, está bem colocado, Vossa Excelência. O ministro Fernando Eizo-Ono seguiu o voto da relatora. Eu li o voto da ministra Calcin quando disponibilizada a planilha e concordei com Sua Excelência, tendo em vista essa questão da doença estigmatizante e também da doença grave, já catalogada pela Organização Mundial de Saúde. Porque eu, presidente, ao contrário de Vossa Excelência, talvez aqui essa doença é altamente estigmatizante e também gera tratamento preconceituoso por onde a pessoa transite. Por maioria de votos, a turma reconheceu o direito do trabalhador de ser reintegrado ao emprego. A notícia sobre o caso desse trabalhador que sofre de alcoolismo teve grande repercussão na página do TST no Facebook. Foram mais de 4.000 compartilhamentos e cerca de 200 comentários. A Arlinda Lima escreveu: se é doente, precisa de tratamento e não de demissão.
O Cláudio Amaral Machado opinou que o tribunal não determinou que o cidadão trabalhasse bêbado, simplesmente restabeleceu o vínculo empregatício e lembrou que o patrão deve cuidar do bem-estar de seus funcionários. Temos também o comentário do Eliguar. Ele, na verdade, achou justa a decisão e espera que seja indicado ao trabalhador um tratamento de reabilitação. Curta você também a página do TST no Facebook, deixe o seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse facebook.com/TSTJus. Início da contagem do aviso prévio é o assunto da súmula número 380 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 380 do TST diz: aplica-se a regra prevista no caput do artigo 132 do Código Civil de 2002 a contagem do prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento. A CLT, em si, ela não traz nenhum ordenamento, nenhuma orientação de como se faz a contagem dos prazos. Ela é omissa nesse ponto. Mas a própria CLT, no seu artigo 8º, fala que, no caso de omissão legislativa, aplicar-se-á de forma subsidiária o Código Civil. Esse Código Civil de 2002 fala que a contagem dos prazos far-se-á da seguinte forma: incluindo-se o dia do vencimento e excluindo-se o dia do início. Isso se dá da seguinte forma: a partir do momento que o empregador avisa a dispensa ao funcionário, esse dia de trabalho não é contado por aviso prévio, só a partir do dia seguinte, sendo ele um dia útil ou não. Isso não importa. E após 30 dias desse início do prazo, findar-se-á o aviso prévio, independentemente também se for dia útil ou não. Esse entendimento foi sumulado pelo Tribunal Superior do Trabalho através da súmula 380, em 2005. No próximo bloco, uma entrevista com a coordenadora do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, desembargadora Ana Paula Lockman. Não saia daí, a gente volta já. Veja outras notícias que também marcaram a semana no TST. Em clima de Copa do Mundo, o prédio do TST está iluminado de verde e amarelo, assim como outros prédios e monumentos da capital federal. A ideia é homenagear a seleção brasileira. A iluminação especial vai ocorrer durante todo o período do Mundial de Futebol. Os ministros do TST participaram de mesa redonda no tribunal sobre o direito do trabalho desportivo. O debate aconteceu às vésperas da abertura oficial da Copa do Mundo e teve como objetivo esclarecer algumas questões sobre o direito do trabalho no mundo do esporte. A mesa redonda faz parte de um projeto lançado no início do mês com a exposição Futebol é Trabalho, que retrata a atuação da Justiça do Trabalho no esporte. 57 novos juízes do trabalho participaram do 16º curso de formação inicial da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT. Ao todo, foram 5 semanas de aulas ministradas na sede do TST em Brasília. O ministro João Oreste Dallazen, diretor da escola, destacou a importância da capacitação constante dos magistrados. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, há 7 anos promove cursos de formação inicial e cursos de formação continuada. Nós queremos magistrados do trabalho mais capazes para que sejam mais eficientes e assim possam prestar tutela jurisdicional que seja satisfatória, responsável e atenda à qualidade desejada pela sociedade. O Comitê Gestor do Programa Trabalho Seguro realizou nova reunião para a consolidação das metas traçadas para 2014. Estatísticas reveladas em 2011 pela Previdência Social mostram que cerca de 711 mil trabalhadores sofreram acidentes de trabalho, enquanto quase 2.900 morreram. Números que incentivaram o TST a lançar o programa Trabalho Seguro, que tem o objetivo de formular ações nacionais voltadas à prevenção de acidentes de trabalho.
Em mais um encontro com os gestores regionais do programa, o presidente do TST revelou o que a iniciativa significa para o Poder Judiciário. É uma colaboração que o Poder Judiciário dá ao Executivo, que detém essa responsabilidade de minimizar os acidentes de trabalho, para contribuir exatamente nesse sentido, mas sem prejuízo, naturalmente, da sua atividade fim, que é julgar os processos. Durante a reunião foram estabelecidas as metas para o ano de 2014, que tem como foco principal o trabalho rural. Entre elas, conscientizar os trabalhadores e empregadores da necessidade de prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, promover ações educativas com o uso de material pedagógico do programa, divulgar mensagens sobre saúde, segurança e meio ambiente de trabalho por campanhas publicitárias e realizar evento anual para discutir temas relacionados à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O trabalho, o desenvolvimento das atividades deve ter um foco de cuidado muito especial, que é não apenas no resultado econômico, mas em especial na figura humana, nas pessoas que desenvolvem aquela atividade. Qualquer um que a gente conseguir livrar de acidente de trabalho já é um grande resultado. No próximo encontro, marcado para novembro deste ano, os gestores vão discutir as metas e temas do programa para 2015. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário com maior número de varas e tribunais utilizando o processo judicial eletrônico. Sobre o assunto, o TV-TST conversou com a desembargadora e coordenadora do PJE da Justiça do Trabalho, Ana Paula Lockman. Veja a entrevista. Nós vamos falar hoje sobre o processo judicial eletrônico na Justiça do Trabalho. E eu queria saber da senhora primeiro quais as vantagens do PJE. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E já respondendo a primeira pergunta, eu posso dizer que são inúmeras. A primeira, e talvez a mais óbvia, é ao longo do tempo a eliminação do papel. Ao longo do tempo, com a integração efetiva, integração integral, do sistema do processo judicial eletrônico, nós vamos diminuir muito a utilização do papel. É uma efetiva eliminação do papel. Essa é a primeira grande vantagem. As demais são inúmeras. Parametrização dos sistemas hoje existentes. Nós temos vários sistemas processuais em vários tribunais regionais diferentes. E o sistema processual eletrônico permite que você tenha apenas um sistema do primeiro grau e um sistema do segundo grau. Isso faz com que você economize recursos, é um só grupo que está desenvolvendo novas ferramentas, tirando os erros, tirando os bugs do sistema. Então, tudo isso faz com que haja uma diminuição de recursos e uma mão de obra específica trabalhando em um tipo só de sistema processual. Isso gera uma celeridade processual maior. O magistrado pode estar em qualquer tempo, em qualquer hora, em qualquer lugar, realizando um ato processual, claro que tendo à sua mão um computador e a internet, assim como o advogado. Ele pode trabalhar em qualquer peça processual, a qualquer hora, a qualquer lugar e encaminhar por meio do sistema judicial eletrônico. Então, são muitas as vantagens que nós estamos, à medida em que vem avançando o sistema do processo judicial eletrônico, ele vem se integrando a essas vantagens e cada vez mais nós estamos conseguindo absorver essas vantagens e se tornar mais célere o processo. Quantas ações já tramitam exclusivamente por meio eletrônico? É um número que nós não temos um número exato, mas aproximadamente nós temos 1,5 milhão de ações já na Justiça do Trabalho pelo sistema do PJE. Posso te dizer que é um número bem relevante, principalmente se nós verificarmos que sempre há um juiz trabalhando neste processo, no mínimo 2 advogados, um de cada lado, os servidores e as partes mesmo. Então, se nós multiplicarmos esse 1,5 milhão pelo número de pessoas envolvidas, pode ser verificado que há um número maior de 6, 8 milhões já trabalhando no PJE em função já desse número que existe hoje. Quantas varas e tribunais já estão inseridos no PJE e quais são as perspectivas para esse ano?
Atualmente, 70% das varas estão integradas ao sistema do PJE. E todos os 24 tribunais regionais do trabalho já recebem os recursos das varas do trabalho e também os processos que ingressam, que tramitam originariamente nos TRTs pelo sistema do PJE. As perspectivas é nós adotarmos uma estabilidade da atual versão, que é a versão 1481, tirarmos os eventuais erros que surjam e trabalharmos com, como disse, com grande estabilidade e, eventualmente, integrarmos uma ou outra nova funcionalidade para que o sistema possa cada vez mais oferecer condições melhores, sejam para os magistrados trabalhar, seja para o advogado atuar no processo. Qual a importância da Justiça do Trabalho para o desenvolvimento da ferramenta? Eu posso te dizer que a Justiça do Trabalho está na vanguarda do sistema do PJE. É a justiça que mais tem avançado no sistema do PJE, é a que mais expertise tem em trabalhar com o sistema. Nós temos um grupo de servidores no Tribunal Superior do Trabalho, no Conselho Superior do Trabalho, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento das ferramentas, no desenvolvimento de funcionalidades, para cada vez mais poder melhorar a versão e avançar de forma cautelosa, de forma gradual, de forma segura, para nós darmos a melhor ferramenta ao usuário, seja ele o usuário interno, o magistrado, o servidor, ou o usuário externo, os advogados. Ok, eu agradeço a presença da senhora aqui no TV TST. Eu que agradeço, muito obrigada. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelas redes sociais e pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!